está sendo recorrentemente mencionado essa questão do pedido em flagrante como uma forma de coagir a testemunha, que é um pedido flagrante típico de quem é investigado. Queria que Vossa Excelência decidisse ou determinasse que isso não fosse recorrente, porque é um pedido que está em suspensão e é sob uma condição de investigado. Por gentileza. O ministro Alexandre já pacificou no depoimento dos... Eu não posso... Não, senhor, ele já pacificou esse entendimento, está liberado. Senhores, Está na lei. Senhor deputado Zé Trovão, por favor. Deputados... Respeito à advocacia. Senhores, por gentileza. Ninguém está faltando com respeito com você, não. O senhor estava agora. O senhor baixa a sua bola aí. Por gentileza. Podemos dar... Eu posso me dirigir a Quem ele. ter palavra aqui, se candidate e ganha uma eleição. Deputado Zé Trovão, por gentileza. Não, senhor, ele não pode... Por gentileza. Por gentileza. Presidente, eu quero, antes de falar sobre o tema da CPI, fazer um desagravo ao advogado Dr. Carlos Urquiza. A advocacia merece ser respeitada. A valentia que aparece aqui por parte de alguns é para fazer aquele corte, para fazer aquele registro e publicar nas redes sociais. Mas quero dizer que a lei vale para todos. Se o regimento prevê a possibilidade do advogado requerer uma questão de ordem ao presidente, isso deve ser respeitado. Se a lei prevê um devido processo, isso deve ser respeitado. Então, quero fazer o desagravo. Creio que a própria Ordem dos Advogados do Brasil deveria estar mais atenta às prerrogativas dos advogados, de modo que, solidariamente, dê suporte ao nosso presidente, que tem procurado sustentar, com base no regimento, o funcionamento dessa comissão. Presidente, eu lamento que o depoente tenha ficado em silêncio na maior parte dos questionamentos feitos pelos nossos colegas. Na minha percepção, o silêncio acumplicia. Senhores, silêncio, por favor. Na minha percepção, o silêncio, ainda que abrigado por um habeas corpus, acumplicia o depoente de uma organização criminosa que foi produzida no Brasil. Uma organização criminosa que, como acabou de ser demonstrado pelo deputado Paulo Pimenta, atravessou mais de um governo, mas seguramente se estruturou a partir do governo de Bolsonaro. Não há qualquer dúvida, qualquer sombra de dúvida quanto à estruturação dessa quadrilha para assaltar inativos e aposentados do INSS, se estruturou e foi acobertada no governo Bolsonaro. Espero que não demore, que sente na cadeira de depoimento os ministros dessa época para explicar cada designação de cada bandido que foi colocado à frente do INSS e que deu causa a esse prejuízo para a população vulnerável, para pessoas em situação de fragilidade e que foram assaltadas. Acredito que a Polícia Federal, que com mais precisão e técnica deve estar investigando com muita profundidade, porque aqui muitos falam de investigação, de apuração de informações, mas se percebe muito jogo de cena. Mas não tenho a menor dúvida que a Polícia Federal, de modo técnico e preciso, vai identificar a responsabilidade de cada bandido que usurpou, que assaltou aposentados e pensionistas. Creio, inclusive, presidente, que nós deveríamos, eu tenho convicção que Vossa Excelência, antes do final dessa sessão, deve apresentar os requerimentos que foram feitos pelos nossos colegas, o deputado Rogério Correia e pelo relator, para que nós possamos votar esses requerimentos. Votar. É muito importante a posição do deputado Rogério Correia quanto ao advogado Nelson Williams. Vai ficar estranho para o Brasil sentar aqui na mesa para depor um homem que veio do Guará, que pode ter implicação com a organização criminosa, mas um homem aparentemente mais simples, ser inquirido com virulência, como foi feita pelo relator, enquanto o bilionário que sentou aqui, o bilionário que estava sentado aqui, que parece um homem muito protegido, encontrou candura e doçura na abordagem feita durante os seus questionamentos. Então, eu quero requerer, presidente, que ao tempo em que nós vamos, espero que, examinar, votar e aprovar o requerimento de preventiva que envolve o senhor Rubens, que façamos o mesmo, com base no requerimento apresentado pelo deputado Rogério Correia. Porque eu acredito que, dessa maneira, essa CPI pode mostrar isenção, pode mostrar que não faz distinção, pode mostrar que não tem bandido de estimação,
para passar a mão na cabeça e proteger, que é o que pareceu, devo dizer para os senhores e para as senhoras, o que vi no depoimento do senhor Nelson Williams, um bilionário que aqui desfilou e saiu incólume dessa CPI. Eu espero que nós possamos avançar nas investigações, espero que o Supremo Tribunal Federal haja com mais parcimônia, presidente, com relação aos H6, de modo que nós possamos colher mais informações dos que vêm aqui depor, sob pena de desmoralização da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se todos que aqui vierem para estar em silêncio, isso vai esvaziar completamente competências e capacidade de apuração que essa comissão deve ter. Essa noite é mais um exemplo de um esvaziamento de competência dessa comissão, na medida em que o depoente vem aqui e sistematicamente se nega a responder os questionamentos. Insisto, presidente, importante votar o requerimento de pedido de prisão do senhor Nelson Williams, para mostrar, essa comissão mostrar que não existe bandido de estimação. Pode ser o bilionário que for. Se é parte de um esquema criminoso, tem que responder pelos crimes praticados contra aposentados e pensionistas do Brasil. O nobre deputado que me antecede ou quer livrar a cara de quem está aqui ou quer falar de uma coisa que não tem sentido. Nelson Williams já passou. Quero deixar claro que o trabalho do nobre relator, Alfredo Gaspar, está sendo feito de maneira imparcial. E digo mais, nós não estamos diante de uma laranja podre. Nós estamos diante de um pé de laranja podre. Isso é um laranjal. Presidente, eu não tenho óbice ao que o relator colocou, mas eu vou relembrar uma solicitação que fiz e que tem uma solicitação, inclusive, da Polícia Federal ao ministro André Mendonça, que foi a prisão preventiva do senhor Nelson Williams, que esteve aqui e ficou óbvio também, não uma lavagem, mas uma lavanderia. Ficava até ruim a gente colocar no vídeo, porque ia dar até sede nas pessoas, de tanta garrafa de vinho que o homem tinha escondido na adega dele. Isso já vem de várias reuniões. Eu, quando pedi a Vossa Excelência, você se negou a colocar como extra pauta. Me parece que o caso dele, se não é tão grave, eu diria que é até mais grave, porque aquele foi uma lavanderia grande, uma lavanderia imensa. E ele já tinha sido solicitado pela Polícia Federal a detenção dele. E o ministro André Mendonça viu por bem não acatar essa decisão. Ele acatou e solicitou a prisão do careca do INSS e também do senhor Maurício Camisotti. Sim. Ambos foram então presos. E apenas a deste não. Pela toda a interrogação que nós fizemos, nós vimos que ali havia indícios sérios de lavagem de dinheiro. Então eu pedi a Vossa Excelência que colocasse na mesma data, porque este vai entrar antes daquele que eu solicitei há 2 reuniões atrás. Já fiz o requerimento e ele encontra. Ou votamos tudo na quinta-feira, ou se Vossa Excelência for abrir essa pauta, que não era o combinado, abra o extra pauta para os dois. Como Vossa Excelência já tinha dito que votaria isso na quinta-feira, eu acho importante que a gente o faça, porque senão vai ficar estranho. Aliás, estranho porque que o relator, aquele dia, já não pediu para fazer um extra pauta quando escutamos o Nelson Williams, que também, no meu entendimento, mentiu muito, não disse absolutamente nada, não foi apertado para dizer, como agora. Então, houve um tratamento especial a ele. Eu realmente acho estranho. Então, eu faria essa exigência se fosse não tivesse 2 pesos, 2 medidas. Não há 2 pesos, 2 medidas.